Olá, boa noite. No ar, mais um programa Carlos Benincá para Curitiba e região metropolitana. E hoje nós teremos um entrevistado que é o conselheiro tutelar, Raul Correia, da Regional do Portão. Ele vai estar conosco e vai passar uma dica de como você, em caso, uma solução dentro da sua família, de um filho, de uma filha que está com problema. Ele vai dar essa dica e vai ser um papo bem bacana que a gente vai ter com ele. E para nós iniciarmos o nosso programa, aí, vou chamar aí o professor Ivan, que ele vai falar sobre a língua Esperanto. Boa noite, professor. Bonam vesperon. Boa noite, Carlos. Boa noite, caros telespectadores. Em nosso programa anterior, nós conversamos sobre o Volapük, que é uma língua proposta pelo alemão Johann Martin Schleyer em 1879. Como já disse anteriormente, o Volapük perdeu muito de sua popularidade depois do lançamento do Esperanto. O Esperanto foi lançado 8 anos depois do Volapük. Eu trago aqui duas curiosidades interessantes ligando o Esperanto e o Volapük. A primeira, no discurso que Zamenhof fez no primeiro congresso de Esperanto, que ocorreu na cidade francesa de Boulogne-sur-Mer em 1905, ele expressou respeito ao trabalho de Schleyer, por ter ele chamado a atenção do mundo para a ideia de uma língua neutra. A segunda curiosidade. Em português, quando nos deparamos com algo incompreensível, é costume dizer, isso é grego para mim. Em Esperanto, existe uma expressão semelhante, tio estas volapukajo. Isso é Volapük para mim. Eu acho muito interessante essa maneira como o Volapük entrou no ideário, no imaginário dos esperantistas, e cristalizando-se nessa expressão, tio estas volapukajo. Por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado por sua atenção. Muito obrigado, Carlos. Muito bem, pessoal. Estamos retornando aí com o programa Carlos Benincá, transmitido pelo canal CWB-TV, canal 5 da NET e 72 da TVA. E também pela Rede Mundial de Computadores, cwbtv.net. Como falei no bloco anterior, que o nosso entrevistado, nós íamos trazer para falar para você, telespectador, um conselheiro tutelar. Vamos saber o que é hoje o trabalho de um conselho dentro de uma regional. E hoje ele está representando aqui a Regional do Portão, do bairro Fazendinha, o conselheiro Raul Correia. Boa noite, Raul. Obrigado pelo convite que a gente fez e você ter aceitado. Seja bem-vindo. Boa noite, Carlos. Boa noite, telespectadores. A gente que agradece esse espaço muito importante nesse momento em que a infância brasileira passa por situações adversas e que precisa realmente da atenção e do compromisso de todos nós, cidadãos brasileiros. Muito obrigado. Nos explique, então, qual é o trabalho do conselheiro, o trabalho que vocês vêm fazendo dentro da Regional do Portão. Carlos, primeiro é interessante, é necessário dizer para os telespectadores qual que é a essência do Conselho Tutelar, quando o legislador pensou em criar esse órgão, que, do nosso ponto de vista, é um órgão muito interessante e essencial hoje para garantir os direitos da criança e do adolescente. Até há alguns anos atrás, nós tínhamos a figura do juiz de menores, que era aquela autoridade que detinha um pleno poder de decisão sobre a vida de crianças e adolescentes do nosso país. E que tinha, na legislação, a figura da criança e do adolescente em situação irregular, do menor em situação irregular, que era os filhos dos trabalhadores, dos operários. E que muitas vezes, para quem não é tão jovem assim vai lembrar, muitos pais diziam, não aguento mais com o meu filho, eu vou entregar para o juiz. O senhor deve se lembrar muito bem disso, né? Com certeza, com certeza. E que essa figura do juiz de menores detinha, na época, o poder de decidir
sobre o destino de nossos filhos, dos filhos dos trabalhadores, dos menores de rua. E o Estatuto da Criança trouxe uma nova concepção para essa clientela, melhor dizendo, e que trata a criança e adolescente com uma nova doutrina, a doutrina da proteção irregular, né, estabelecendo que todos os indivíduos de 0 a 12 anos e de 12 anos a 18 anos incompletos são crianças e adolescentes, independente da sua classe social, se é filho de trabalhador, se é filho de operário, se é filho de magistrados, classe média alta, todos são tratados pela lei como crianças e adolescentes, igualdade de condições e de acesso a políticas públicas. Tá. Pois bem, o legislador, pensando nisso, ele tentou trazer, com esse princípio da prioridade absoluta, a responsabilidade para a família, em primeiro lugar, em segundo lugar, para a sociedade, em geral, e, em terceiro lugar, para o poder público. Como garantir os direitos dessas crianças e adolescentes de maneira geral, de forma que a sociedade também pudesse se sentir participante dessa política, desse conceito, desse novo conceito, melhor dizendo. Daí, cria-se o Conselho Tutelar, que tem na sua essência de formação cidadãos comuns, maiores de 21 anos, que são escolhidos pela comunidade, ou seja, que a princípio deve conhecer a realidade local, a fim de tentar garantir os direitos dessas crianças e adolescentes, sejam de convivência familiar ou comunitária, saúde, educação, profissionalização e proteção no trabalho e os direitos fundamentais em geral. Então, o conselheiro tutelar hoje ele é um cidadão comum, eleito pela comunidade para um mandato de 4 anos, que tem o dever principal de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Que bacana isso, né? Nessa nova lei que surgiu, não faz muito tempo, né? 1990. 90, né? Então, uma coisa nova que sempre está sendo mudado as leis, e também tem aquele detalhe também, que os pais também têm seus deveres, os filhos também têm seus deveres, né? Na atual situação hoje que passa as famílias, né, se desvirtuando, né? E vocês são os mediadores nesses casos, quando são procurados lá na regional. Primeiro, Carlos, é importante lembrar assim, que a lei ela não surge do nada, ok? Quando a gente cria uma lei, os legisladores criam uma lei, eles criam em razão de uma necessidade que a sociedade está vivenciando. Ouvimos, nós, militantes da área da infância e do adolescente, ouvimos muito dizer que o Estatuto da Criança e do Adolescente não foi criado para o Brasil. Por quê? Ele é uma lei reconhecida internacionalmente como uma das mais avançadas. Muitos dizem que o Estatuto da Criança deveria ser criado lá para a Europa, né? Não a lei que não serve para o país. Pois bem, o Estatuto ele traz situações reais, né, de situações de violações de direito, e que traz, na sua essência e na sua primordial concepção, a responsabilidade para que a família assuma a sua responsabilidade de pai, de mãe, de avô, de avó, de tio, de vizinho e etc. Trazendo para dentro da família essa primeira responsabilidade. O que ocorre é que, assim, muitas vezes a gente escuta dizer assim, que depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais não podem mais educar seus filhos, não pode dar as famosas palmadinhas, os castigos, porque o Conselho Tutelar, que é o grande bicho-papão, pode penalizar os pais, retirar as crianças de seus lares, e é uma visão equivocada. Equivocada porque os grandes questionadores da lei, do Estatuto, da Lei 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, são justamente aquelas pessoas que não conhecem o Estatuto. E eu coloco em primeiro lugar aqui, principalmente os pais, que deveriam ser
as primeiras pessoas a conhecerem, a lerem a lei. Em segundo lugar, os educadores, os professores. Nós vemos dentro da rede de proteção hoje, em Curitiba, melhor dizendo, que são as pessoas que menos conhecem e que acabam usando do Estatuto um pretexto para deixar de usar de suas atribuições, tanto quanto pais e tanto quanto educadores. E acabam transferindo à lei esse problema, essa falta de conhecimento, e deixam de cumprir o seu papel de educador, de pai, de policial, né, de vizinho, de avô e de avó. Esse é o grande desafio. Agora, é importante ressaltarmos aqui que a lei, ela não traz deveres. A lei, ela traz direitos. Obviamente que, por trás de todo direito, existe um dever. Então, quando nós dizemos que um pai tem o dever de assistir seu filho, de dar educação, assistência moral, assistência alimentar, ela diz que o pai também tem o direito de receber de seus filhos o respeito, né? O amor, o carinho, o afeto também. De igual forma, transfere-se essa concepção para o mundo educacional. Quando a gente diz que o aluno, o pai, tem o dever de ser respeitado pelos educadores, que os pais têm o direito de contestar critérios avaliativos que os professores utilizam ao avaliar o processo educacional da criança ou do adolescente, nós dizemos também que o adolescente e que os pais também têm o dever de respeitar o educador, né, o diretor do sistema educacional e assim por diante. A legislação diz, por exemplo, só para usar um modo, espero que não seja grosseiro nesse meu exemplo, mas a lei diz o seguinte, que você, Carlos, não pode matar. Porque se você matar, você vai receber uma pena X. Ok? De igual forma, o Estatuto diz que a criança ou adolescente tem direito, mas que também tem deveres. A partir do momento que um adolescente ou uma criança transgride a legislação, obviamente que ela também vai receber uma punição, sendo no ambiente intrafamiliar e no ambiente social onde ela convive, né? E muitas vezes a gente prefere transferir essa responsabilidade para o texto legal, se eximindo de nossa responsabilidade como pai, como mãe, como tio, como avô, como avó, como vizinho, inclusive. Me diz uma coisa, você tem sofrido represália de alguns pais, de algumas famílias, porque eles não veem com bons olhos o papel do conselheiro tutelar, porque eles acham que é, como você falou, bicho-papão, né? Mas você vai me responder no próximo bloco aí, porque vou chamar aí a Paola Fiorin, ela vai dar uma dica de saúde física para você, telespectador. Boa noite a todos. Nosso programa de hoje sobre saúde e atividade física, a gente vai falar sobre respiração. A respiração é alguma coisa que acontece meio que instintivamente. Na verdade, a gente não controla a respiração. Ninguém para pensar, agora eu vou inspirar e agora eu vou exalar. Então, ela é um ato instintivo, um ato inconsciente. Mas nem por isso ela precisa ser de baixa qualidade. Normalmente as pessoas perguntam, mas e aí, eu respiro melhor se eu respirar pela narina ou se eu respirar pela boca? Na verdade, isso depende muito do seu hábito e da atividade que você está fazendo. Se você estiver fazendo atividade física, por exemplo, não vale a pena você forçar a respiração pelas narinas. Vale a pena você atender a demanda do seu corpo. Então, sentiu necessidade, faz a respiração pela boca mesmo. O diafragma é o músculo responsável pelo movimento da respiração. Então, a respiração mais adequada seria aquela onde o seu abdômen se preenche de ar, né? Quando você inspira, e quando você exala, você recolhe o abdômen. Se você parar para perceber um pouquinho no seu dia a dia, você vai ver que essa respiração acontece exatamente ao contrário.
Em alguma época da vida, não está especificado ainda por que e quando exatamente acontece essa troca, mas quando a gente é bebê, né, lá na idade mais tenra, a gente tem essa respiração dessa maneira que eu falei, com o abdômen grande na inspiração e pequeno na exalação. Muda ali na faixa dos 7 anos e a gente continua fazendo essa respiração errada durante toda a vida, a não ser que a gente seja orientado para isso e aprenda a fazer isso. Então, o que é bom a gente prestar atenção durante o ato respiratório para que ele seja feito com mais qualidade? Quando você inspirar o ar, projetar o abdômen para fora, abdômen grande. E quando você exalar, abdômen pequeno. Agradeço a sua audiência. Até o próximo programa. Muito bem, pessoal. Estamos retornando aí com o programa Carlos Benincar. Vocês viram aí a dica de saúde física aí com a professora Paola Fiorin. E nós vamos dando continuidade aqui com a nossa entrevista aqui com o conselheiro tutelar Raul Correia, ele que é da Regional do Portão, no bairro da Fazendinha. Ele está dando uma dica aí de como é o conselho tutelar hoje na visão do próprio conselheiro. Eu fiz uma pergunta no bloco anterior, né? Se você recebeu alguma represália de alguma família, de algum pai revoltado aí, porque geralmente vocês são vistos de outra forma, né? Como um poder de polícia, né? Na verdade, a gente vive isso todo dia, né? Meus colegas conselheiros que terão o prazer de assistir essa matéria terão que concordar comigo. Quando eu lembro, eu gosto de... Quando eu pretendo falar um pouco da função conselheira e dessa questão que você traz, Carlos, eu gosto de lembrar o saudoso Raul Seixas, numa música que ele diz o seguinte: é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro, porque evita o aperto de mão de um possível aliado. Nós temos vivido no nosso dia a dia, no exercício de nossa função, justamente essa questão. Quando nossos carros, nossas Kombi, adentram comunidades carentes e que estão crianças brincando pelas ruas, usufruindo de seu espaço social, e que nossos carros entram nas vielas, a gente entristece, porque as crianças, ao ver o carro do Conselho Tutelar, saem, como diz a molecada por aí, saem em pinote, com medo. Por quê? Porque na sala de aula, quando um aluno faz uma traquinagem ou acaba cometendo um desrespeito ao educador, qual é a primeira coisa que o educador lembra? Vou chamar o Conselho Tutelar, porque eu não aguento mais você, vou te mandar para o Conselho Tutelar. E em casa não é diferente. Quando um filho desobedece uma regra familiar, uma regra intrafamiliar, qual é a única coisa que a mãe e o pai falam? Eu não aguento mais, vou te entregar para o Conselho Tutelar. Porque ainda trazem, no seu contexto cultural, a figura do juiz de menores, que tinha o poder total sobre as crianças e adolescentes, de decidir o futuro e a vida das crianças. Isso, infelizmente, nós temos que fazer um exercício de mudança cultural, isso, infelizmente, foi transferido para a figura do conselheiro tutelar. Gostaria de lembrar um exemplo em que eu fui em uma escola conversar com uma diretora daquele estabelecimento de ensino, e a diretora pediu licença, saiu da sala, foi lá, pegou 3 garotos, que para ela, na visão dela, eram os garotos problema, e trouxe à porta da sala e disse: esse senhor é um conselheiro tutelar. Aquelas crianças entraram em pânico. E não foi por causa da minha falta de beleza, foi porque ela usou o termo conselheiro tutelar. Né? Então, acho que o grande desafio hoje, no que diz respeito à garantia de direito e ao exercício da função conselheira, é a falta de conhecimento que a sociedade, de modo em geral, e principalmente da imprensa, é por isso que eu quero parabenizar sua iniciativa desse programa, de trazer para a sociedade o esclarecimento da real função do Conselho Tutelar. E que, digamos de passagem, eu gostaria de frisar, são 2, no meu ponto de vista, as principais atribuições. A primeira é de garantir o direito à convivência familiar
e comunitária de nossas crianças. E a segunda é de detectar a falta de política pública para o atendimento dessa clientela. Eu acho que essas são as primordiais funções, mas que, infelizmente, a sociedade não quer saber e insiste em transferir a responsabilidade dela, de todos os setores, tanto dos administradores públicos, da família e da sociedade em geral, transfere para essa figura conselheiro tutelar, que tem uma função, no meu entendimento, muito nobre. Eu não diria função, não quero me enaltecer, mas não é uma função e uma missão de garantir o direito à vida, à convivência, à saúde, à educação, à profissionalização no trabalho, que, graças a Deus, hoje o Brasil vive um momento muito importante através de vários programas de profissionalização para o adolescente, para a juventude, de acesso à educação, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Primeiro, de trazer para nós, enquanto cidadão, a responsabilidade de ver uma criança, um adolescente, tendo seus direitos transgredidos, de trazer para nós a responsabilidade de dizer, não, eu não posso suportar isso, eu preciso denunciar, preciso colocar à luz do dia essa violação. E nós temos, hoje em Curitiba e no Brasil, temos muitos veículos para isso, muitas formas de acesso. Em Curitiba temos o Disque 156, a nível de Brasil o Disque 100, que é uma ligação gratuita, que qualquer cidadão em qualquer lugar do país pode fazer a denúncia vai chegar até o conselho, vai chegar até a delegacia especializada, no sentido de estar apurando as responsabilidades. Muito bem. Raul, eu vou aproveitar a tua presença aqui hoje no nosso programa, de uma matéria que saiu no jornal InformaSul, com distribuição mensal, que este mês saiu uma matéria muito interessante, que foi recebido centenas de e-mails, né, por causa dessa matéria. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, né? Essa matéria aqui, brasileiros procuram mães biológicas. Uma matéria que traz 3 jovens que foram tirados dos seus lares, né, conforme os pais adotivos falaram para eles, porque hoje são adultos, né, são pessoas casadas, que moram no estrangeiro, moram em Israel. Então, eles estão pedindo, né, através do jornal InformaSul, para que tente procurar os pais, as mães biológicas desses 3 rapazes. Então, eles pediram, né? Então, a gente foi publicado, então, nesse jornal. Eu gostaria de ver a tua opinião, porque a CNBB, ela tem um tema, né, da venda de ser humano, né? E a gente vê que teve uma pessoa, que eu não vou citar o nome, que não foi citada na matéria, que essa senhora, ela vendia as crianças recém-nascidas, da onde que a mãe não podia ter, não teve condições de poder dar uma estrutura para essa criança. Então, ela doava. E outras foram tiradas dos seus lares, sequestradas, como nós temos muitas crianças que foram sequestradas hoje, né? Mas hoje são todos adultos, né? Então, a gente tem esse exemplo aqui do Chiran, do Lior Vilke. Hoje eles são adotivos, mas são aqui de Curitiba. Sabe? Então, eu gostaria de ver a tua opinião a respeito dessa matéria, que foi uma matéria bastante polêmica durante essa semana, que saiu o jornal InformaSul. Então, eu gostaria de ver a tua opinião. Historicamente, se formos avaliar, historicamente no país, no Brasil, criança e adolescente, até pelo próprio nome sugestivo, né, que foi utilizado, a tal da infância, que não tem fala, ela nunca teve um responsável, né, estabelecendo para a figura do magistrado o poder total. Obviamente que, há anos atrás, essa questão hoje tratada pela a campanha da fraternidade, que é o tráfico de seres humanos, era muito mais fácil de ser realizada. As adoções brasileiras, né, a venda de crianças, de bebês recém-nascidos. Mas hoje, eu quero dizer que
há um cuidado muito especial no sentido de coibir essas práticas, tanto no meio da segurança pública quanto no meio social e judicial, né? Hoje a própria legislação garante àquela mãe que concede a vida a um filho de eximir-se dessa responsabilidade, de abdicar-se do direito de exercer esse papel de mãe. Logo na maternidade ela pode assinar um termo dizendo: eu abro mão de minha maternidade, sem causar a ela nenhuma responsabilidade criminal sobre isso. É um avanço na legislação, porque sabemos que muitos casos, como desses colegas que figuram na matéria, de que mães, com medo da justiça, acabavam entregando ou vendendo, e muitas vezes o próprio juiz, né? E hoje, Raul, eles estão procurando as suas origens, né? Então, eles entraram em contato através dos colegas jornalistas lá de Israel, então nos enviaram essa matéria, né, e o jornal publicou, né? Então, eu queria dar uma continuidade. Se você teve um caso de ter feito a doação do seu filho, da sua filha, aqui em Curitiba, para casais estrangeiros, né? Você vai encontrar, você nos passa aí um e-mail para o jornal, vai ter ali no rodapé da sua televisão, o endereço eletrônico aí para você anotar e mandar um e-mail. Quanto mais informações o jornal tiver, mais fácil a gente vai tentar ajudar esses três senhores aqui, que são daqui de Curitiba. Eles foram adotados, foram vendidos provavelmente, né, sequestrados de alguma família, e estão lá hoje, estão procurando as suas origens. Você vai ver no rodapé o correio eletrônico, o e-mail, né, informasul@gmail.com. Ali você vai enviar a história, fazer comentários, que vai ter sigilo absoluto. Ok, pessoal? E dando continuidade, então, Raul, nosso tempo está pequeno aí, né? Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre o seu trabalho? Quantos conselheiros tem lá hoje na Regional do Portão, né? E falar mais alguma coisa, né, do teu trabalho aí, né, que é bastante importante, é bastante polêmico o trabalho de vocês, né, hoje. Com certeza. Só quero dizer que o Conselho Tutelar de Curitiba, de modo geral, se solidariza com essa campanha do jornal Informasul, e dizer que você, cidadão, pode ter acesso ao Conselho Tutelar da sua regional. Em Curitiba somos 45 conselheiros, dividido em 9 regionais, onde há ruas da cidadania. O conselho está alocado na Rua da Cidadania, você pode procurar. E, com relação a essa matéria específica do jornal, o Conselho Tutelar também pode receber as denúncias, além da delegacia especializada, que é o CICRID e a Delegacia de Vigilância e Capturas. Nós estamos de porta aberta, o Conselho Tutelar funciona 24 horas por dia, e eu quero garantir para você, telespectador, que nós temos 45 conselheiros tutelares em Curitiba, eleitos pela comunidade, dispostos a atender na sede do Conselho Tutelar ou em sua residência, se necessário for, a fim de garantir o direito de nossas crianças e adolescentes da nossa capital. Que bacana. Tem um telefone lá do Conselho da Regional do Portão ali, onde você atua? O Conselho Tutelar da Regional Portão pode ser acessado através de e-mail, ctutelarportão@faz.curitiba.pr.gov.br e através do telefone 3245-8096. Que bacana, então. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, Raul. Aqui a gente quer agradecer aí a tua presença, né? E a companhia de você, telespectador, que esteve acompanhando aqui a bela entrevista aqui do conselheiro tutelar, Raul Correia, né? A gente agradece, Raul. E numa outra oportunidade, quando você tiver mais alguma informação, o nosso programa está de portas abertas. Eu que agradeço e até mais. Obrigado, uma boa noite para você, um bom domingo.